E aí galera, tudo bem? Então, hoje eu quero fazer um vídeo aí, compartilhar com vocês e vou usar um pouquinho um livro aí, né, que é do Harari, né, que é Sapiens, uma breve história da humanidade, para fazer, né, vocês e a gente aqui dar uma pensada a respeito disso, né, porque se você não leu o livro, se leu, eu não vou falar exatamente todo o livro, né, mas vou usar ele como pano de fundo aí para algumas coisas para a gente entender, tá? Se tu não leu o livro, quer dizer, ou se tu leu o livro, melhor dizendo, é muito difícil tu ler aquele livro, acabar o livro e não ser um tanto quanto vinha aquele pensamento mais anárquico, né? E não anárquico aquele moderno de destruição das coisas, né? De não entender também o que é ao certo, contra quem tu tá brigando, né? Mas sim o anárquico no sentido de entender que existem grandes grupos que tentam te dominar, né? Que tentam te dominar não, que te dominam, tá? E esse é o primeiro passo importante para a gente se libertar. O primeiro passo para a gente se libertar é entender que a gente não é livre, tá? Muita gente diz assim, mas ninguém me domina, ninguém me influencia, ninguém... Todos nós somos influenciados e influenciáveis. A gente precisa aceitar isso para dar o próximo passo de ter maior controle sobre as coisas. Hoje, o mundo de marketing digital, entre outros marketings, né? Eu tenho vários livros aqui, eles ensinam, né? E a própria neurociência hoje, as próprias universidades, as grandes pesquisas, elas são financiadas por grandes corporações. Por quê? Porque sim, elas querem entender como tu funciona para te influenciar. E é assim que é a vida. Não adianta, vou brigar. Como eu falei, não é uma anarquia de destruição, porque é o seguinte, tu vai lá e destrói um grupo, surge outro grupo. Aí tu destrói aquele grupo, surge outro grupo, porque assim é a vida. Então, boa parte da nossa rebeldia, a rebeldia que a gente fala aqui, é uma rebeldia de sábios, né? Que escolhe, entende como as coisas funcionam e escolhe viver uma vida alheia a essas forças que regulam a vida na Terra, tá? E alheia não quer dizer que eu vou virar um ermitão, que eu vou pro meio do mato. Pode ser, se tu optar por isso, mas sim no sentido de a gente entender que essa briga nossa diária faz parte do processo da nossa vida e que a gente estando consciente disso, a gente consegue lidar melhor com as coisas como elas são, tá? É uma anarquia mais fatalista, talvez, se tu quiser, mas no sentido de entender a vida como ela é e viver com a vida como ela é. Só que não a vida como ela é, como é posta para ti, mas a vida como ela é através do entendimento superior. Tá? E o que acontece, né? O Harari ele vem desenvolvendo ali através ali, faz tempo que eu li esse livro, alguns anos. Então, eu vou dar uma análise geral aqui. Ele vem desenvolvendo, né, a questão do desenvolvimento da sociedade, como ela está posta, né, do ser humano. Tanto que a partir disso depois ele cria também o outro livro, né, Homo Deus, deve estar por aqui também que eu tenho, que ele pega, vê o passado, vê como as coisas foram construídas. E qualquer pessoa que olha o passado e entende as tendências que estão acontecendo ali, consegue prever o futuro, claro, não com exatidão, mas com macro tendências, né? E aí são dois livros bem interessantes de ler. Mas quando tu lê ali os Sapiens, tu vai entender toda a construção de sociedade, toda a construção de poder. Então, assim, qualquer pessoa que busca essa liberdade tem que ser uma pessoa mas se tu entender os conceitos, tu vai ser uma pessoa mais libertária. Libertária no sentido do quê? De entender que toda hora vão tentar te dominar. Toda hora estão te dominando. Toda hora vão vir poderes e forças para tentarem te colocar dentro de um padrão. Hoje, a sociedade, como eu já falei em outros vídeos, acho eu, pelo menos os mais antigos com certeza, quando eu falo dos Mavantaras, entendimento da Terra e dos ciclos evolutivos, a Terra e a nossa vida está indo
e está já e está indo para uma idade de ferro, né? Ou seja, é uma idade de repressão, uma idade de controle. A igreja fez isso, né? Na idade média ali, né? Nos tempos de escuridão, onde ela não aceitava que ninguém pensava diferente deles. Eles tentavam impor, né, o entendimento, a filosofia deles como uma forma de controle, e para isso eles usavam os meios da época que eram aceitos, né, como queimar as pessoas e tudo mais. Mataram todo mundo, difamaram todo mundo, e assim foi. Hoje a gente vive no planeta Terra a mesma coisa. Algumas sociedades, alguns países mais desenvolvidos, né, e outros países como o Brasil aqui sofrendo com as mesmas questões. Governos que tentam controlar a população. E quem não é controlável, né, ou quem se opõe, eles usam dos meios atuais modernos para tentar a coerção. Hoje não é mais aceitável matar, mas hoje é aceitável prender, sem motivo, é aceitável, né? Tu acabar com a vida de uma pessoa, quanto à sociedade, né? Difamar, etc. E aí, tu vai me dizer assim, mas, cara, a gente tem que entender que é isso aí, entende? No futuro vai acontecer isso? Vai. Vai ser de outra metodologia? Vai. Porque é natural, as coisas são cíclicas, coisas que se desenvolvem, e aqui sempre vai ter a briga pelo poder. Esse é natural da vida na Terra, quando a gente deu o protagonismo, onde aconteceu, onde aconteceu um protagonismo dos sapiens, dessa raça que a gente faz parte e que é destruidora na sua forma animal. É duro escutar isso, mas nós, na nossa forma animal, que a gente glorifica tanto, a gente é o animal mais destrutivo que existe. Por medo e por ambição, vamos colocar essas duas formas aqui de forma bem simplória, a gente destrói tudo, né? O Harari vem trazendo isso, né? Claro, ele fala um pouco mas tem um trecho lá que ele vai falar, né? Que a gente é o animal aqui que mais destruiu coisas no planeta, e é verdade, né? A gente destrói a natureza, a gente matou uma boa parte da flora e fauna, já reduziram bastante, e a tendência é reduzir cada vez mais, tá? Porque nossa origem animal, quando a gente não entende a nossa parte espiritual, quando a sociedade está em declínio, né, como é a vida que a gente está vivendo hoje, descolado da nossa parte espiritual, a nossa tendência é seguir neste caminho, tá? E com isso, claro, quanto mais isso vai acontecendo, mais força de dominação. Então, o sapiens, né, o humano, né, que eu volto a dizer, a gente sempre tem que lembrar que a gente é animal, né, o nosso funcionamento, ele é igual a qualquer outro animal, a gente tem algum refinamento maior pelo nosso número de neurônios, que a gente tem o QI e que a gente conseguiu ir se desenvolvendo. A gente tem sim desenvolvimentos maiores por questões espirituais que talvez as coisas não estejam preparadas aqui para eu falar, tá? Porque não vai ser entendida, mas talvez tu entenda, né? Então essa parte espiritual, quando ela é conectada à nossa parte animal, grandes avanços são feitos na vida da sociedade, mas isso acontece normalmente quando a gente está em ciclos de crescimento, ciclos superiores, onde a gente coloca esse entendimento de busca da liberdade em detrimento a grupos e organizações, né? Eu já falei sobre a ilusão do Salvador, que é um dos grandes problemas nossos atuais, a gente achar que vai vir um Salvador que vai resolver tudo, sendo que nós somos os salvadores de nós mesmos. Jesus Cristo, né, foi um mestre, e ele nos ensinou a nos libertar das coisas. Tem gente que segue, tem gente que não segue.
tem gente que segue dogmas e religiões, não aprendeu nada sobre isso, não entendeu a parada. E o que a gente tem que entender é que a gente tem que sim ir evoluindo. Existem os 7 pecados capitais, que são os pecados, que são as nossas prisões, onde a gente tem que se libertar e ter controle sobre eles. Porque esses pecados capitais estão conectados diretamente à nossa origem animal e não à nossa origem, a nossa origem espiritual superior. Então, esse processo que a gente tem que entender. Todos nós buscamos o controle, buscamos o poder sobre a situação. Poucos de nós temos uma natureza de aceitar, né, a vulnerabilidade, de aceitar o instável, de aceitar não saber o que vai acontecer, né, de se permitir, digamos, a viver as coisas como elas são. E esse mundo cada vez mais está indo para isso, porque a gente tem previsibilidade, porque a gente tem maior controle, essa ilusão, porque não existe previsibilidade, não existe controle, mas é uma ilusão compartilhada sobre um assunto. E nós temos que entender que a maioria das coisas desse mundo que são de sociedade, elas são ilusões compartilhadas. Cada cultura compartilha suas ilusões, tá? E aí a gente vai entendendo isso. E a gente tem que começar a entender o que são as ilusões da minha cultura, o que são as ilusões da minha religião, ou da minha região também, para eu conseguir me libertar disso e conseguir viver a vida de uma forma correta. A gente tem que entender que o maior controle dos governos, quando a gente chama governo, muitas pessoas não entendem o que é governo, ou resumem o governo, porque é uma coisa muito mais complexa. Ela começou sim lá com reis que simplesmente, por força, mandavam matar, invadiam e tomavam posse. Foi assim que os governos surgiram. E até hoje são assim. As guerras são assim, né? O cara lá é meu inimigo, ou eu tenho interesse no que tem lá na Terra. Hoje é menos aceitável. Mas essa cultura, essa forma de ver as coisas, ela persiste no nosso mundo. Hoje, como não é mais aceitável talvez bombardear um lugar, isso começou a ser mais refinado, mas isso persiste. Ataque hacker, ataque biológico, entre outras coisas que vão acontecendo, são refinos da mesma coisa como funciona o planeta Terra. Eu acho bacana que algumas pessoas surgem contra isso e tudo mais, mas eu prefiro entender isso, perceber isso e ir me desenvolvendo alheio a isso. Alheio no sentido de que a vida e a realidade ela só acontece em mim mesmo, né? Então, boa parte dessa ilusão, que eu já fiz um vídeo polêmico aí, né, sobre o coletivismo, né, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão onde coloca a gente sob uma percepção e uma necessidade, né, de talvez estar sempre olhando para o coletivo e esquecendo de nós mesmos. Porque uma sociedade ela só se desenvolve não é a partir de um coletivo melhor, é a partir do individual melhor. Quando eu me torno melhor, eu ajudo o próximo. Quando o próximo ajuda melhor, ele ajuda o próximo. E assim se constrói. Não é do coletivo para o individual, é do individual para o coletivo. Essa é uma lei da vida, tá? Como já falei, eu pretendo fazer o que mais se aproxima das leis que existem universais, que é a filosofia hermética. Eu vou trazer alguns pontos aqui sobre prismas um pouco diferentes do que, se tu nunca viu, vai ser muito legal, mas se tu viu, talvez tu vai perceber mais coisas do que muita gente olha, né, de uma forma mais rasa. Então, a gente tem que entender que essa evolução, né, do animal, ela foi uma evolução de controle sobre os mais fracos. E os mais fracos também é uma grande loucura, né? Acho que eu já falei aqui também coragem, né? Por exemplo, que muita gente glorifica um cara que vai lá e mata outro, ou alguém que vai para uma batalha e vence outro. Isso sempre foi muito glorificado, mas, por exemplo, coragem. Coragem é coragem. Ação que vem do coração. Se essa ação vem do coração, ela não pode ser para ferir alguém ou ferir algo.
A coragem, muitas vezes, é tu aceitar, como tinha algumas culturas, que beleza, chegou o final da minha vida, me mata, tá tudo bem, eu vou seguir para uma nova vida, né? Assim como também eu fui uns anos atrás no Museu do Saramago, né? Agora não lembro que cidade que é em Portugal, se é em Lisboa, acho que é em Lisboa. E ele tem lá, eu tirei foto, tá? Já postei, assim, ele tem lá que a gente nunca foi educado para paz, né? A gente sempre foi educado para guerra. Em função disso, né? É essa visão da competitividade, essa visão do para eu ganhar o outro tem que perder. Tudo isso a gente não se dá conta, mas está dentro da gente, está dentro de uma cultura, está dentro de uma forma de pensar que a gente tem que se libertar. Quando a gente entende que isso não é o que é relevante, né? Quando a gente entende que o nosso grupo social dá valor foi uma coisa instituída para fins de controle, porque vocês têm que entender isso, nada, volto a dizer, nada se cria ao acaso, tudo tem uma intenção por trás. A nossa ação, ela é fruto de uma intenção, sempre. A reação, ela é reação, ela é sempre fruto de uma ação. E a ação é sempre fruto de uma ideia, tá? É sempre fruto de uma ideia. Então a gente tem que entender que é sempre assim, tá? Sempre vem algo antes, sempre tem um direcionamento. E a gente tem que entender que as coisas funcionam assim. E por isso que a gente, quando fala anarquia, está no sentido de tipo, putz, tá, eu entendo que talvez o que a sociedade representa hoje, mesmo que sejam essas duas brigas hoje, né, próprio capitalismo e socialismo, né, são duas grandes ilusões. Nenhuma existe na forma pura, nem existirá. São dois conceitos que movem grupos de pessoas loucamente a brigar sobre elas. Já falei nesses vídeos e tudo mais que eu não acredito na linha aquela do comunismo, por exemplo, né? Porque eu volto a dizer, eu sou um ser libertário. Eu acredito que cada um faz o que quer. Só que quando eu falo isso, as pessoas mais extremistas não entendem isso, porque assim, cada um faz o que quer. Só que dentro desse preceito que cada um faz o que quer, também cada um é responsável pelo que faz, né? Então, a gente tem que entender que se cada um é responsável pelo que faz, também tem que pagar por isso. É a lei do karma dos hindus, tá? Que dentro de um grupo, como a gente sabe, uma sociedade, diz: se tu vai viver nesta sociedade, se tu vai viver no Brasil, em tese, essas aqui são as leis. Se eu vou viver nos Estados Unidos, essas aqui são as leis, ou seja, aqui que a sociedade aceita e que a sociedade não aceita. E é assim que é constituída as coisas. Tu pode ir para um lugar ou para outro. Ou tu pode ficar num lugar e viver a tua vida como tu quiser, desde que tu não infrinja sobre os outros dentro do que tu acredita e dentro do que é aquele lugar. Todo mundo sempre foi livre para ir e vir. A única prisão que prende a gente para ir e vir são as nossas crenças, os nossos entendimentos de vida. São eles que limitam a nossa vida em si. Porque todos nós temos total possibilidade e capacidade de viver tudo, né? Eu acho que eu já relatei aqui, né, um dos grandes pensadores históricos, deu um branco agora o nome dele, ele era escravo, né? E se dizia: sou mais livre que meu mestre. Um dos grandes filósofos históricos. Deixa eu ver aqui, ó. O Epíteto, né? Então, assim, o que a gente tem que entender, né? Hoje, a sociedade tenta te prender, a sociedade, grupos, né, tentam te prender sobre uma visão completamente errada sobre as coisas, controlando as informações, né, te doutrinando dentro de escolas, né, fazendo tu perder a tua força como indivíduo e perder a tua crença, a tua ideia de entendimento do que é a vida. E o que eles querem no final disso? Que tu adoeça. Ah, mas de onde é que eu estou tirando isso? Eu estou inventando? Não. A sociedade nunca teve tão doente. Eu já coloquei números num canal meu lá sobre números de suicídio,
suicídio. Hoje, por exemplo, outra coisa que é bem interessante, a obesidade hoje mata mais do que a fome. O suicídio mata mais que a guerra. É outro número interessante. Claro, agora com a guerra da Ucrânia, não sei como é que tá, mas isso foi antes da guerra da Ucrânia. Então, essas doenças, essas brigas, elas são postas para nós, para a gente ficar em redomas de controle e esquecer de quem a gente é. As partes das doenças mentais, psicológicas, elas se dão na grande maioria das vezes, para não dizer a totalidade das vezes, em função da gente não saber quem a gente é, não saber qual é o nosso caminho a trilhar, porque não é nosso interesse. Na maioria das vezes a gente não é educado para isso. A gente às vezes tem aquela chaminha lá, que é que eu tô aqui, ó, botando um oxigênio nessa chama, botando uma gasolina para te começar, né, tentar entender e sair dessa redoma. Sair de uma redoma polarizada, como eu já disse, da dualidade, da direita e esquerda, etc. E seguir o teu caminho. Seguir a tua forma de liberdade. Escutar quem tu é e o que tu veio fazer aqui para fazer a tua jornada. Um dos grandes axiomas que existem, que são fantásticos, que eu ouvi um dia assim, e do mestre, e vi, puta, que coisa legal, era: no veneno tá o antídoto. No veneno tá o antídoto. Ou seja, do nosso sofrimento, é a fênix, né? Das cinzas nasce a ave, né? Do nosso sofrimento vêm as nossas virtudes. Da nossa história passada vem o nosso futuro. A gente tem que transformar, mais uma vez, evolução, transformação, entender que as coisas acontecem porque tinham que ter acontecido, não se colocar em papel de vítima, é entender que a vida ela é como ela é. Tu tá aqui porque tu tinha que estar aqui agora, porque são chamados, porque são coisas que te tocam para te evoluir e crescer nessa jornada. E quando a gente entende que a nossa origem física, animal, que eu venho falando constantemente, eu falo sobre neurociência, hormônios, gosto de estudar isso. Por quê? Porque isso é o nosso corpo, nosso veículo, nosso corpo é animal. A gente tem que entender como ele funciona, a gente sim tem que cuidar dele, mas a gente tem que conectar ele à inteligência superior para que aquilo evolua. Para que, como eu já falei, Krishna, quando tem o livro, né? Já falei sobre isso, acho que sobre o livro e sobre as coisas quando Krishna está na batalha, né, entre os Pandavas e os Kauravas, né, na grande literatura, né, que sai do Mahabharata, né, que é o livro da Grande Índia, né, e que ele está lá na guerra entre os Kauravas e os Pandavas, e Arjuna, né, tá ali. E aí o que Arjuna faz, né? Arjuna entrega as rédeas da sua carruagem para Krishna governar. Ele é muito simbólico como a questão de Jesus Cristo. Jesus era um homem. Cristo era o iluminado, significava iluminado, né? O iniciado, ou seja, aquele que se conecta com o divino. A todo momento, e várias mitologias, né, ditas como mitologias, histórias de povos antigos, sempre colocaram os grandes mestres, os grandes seres, os grandes desbravadores, os grandes reformadores, os grandes transformadores, como seres que se entregaram ao divino, né? Essa é uma coisa que eu sempre penso, né? Arjuna dando as rédeas, tá lá naquele quadro, né, do Bhagavad Gita, né, o quadro que nos meus vídeos antigos ele ficava atrás, aqui eu não acabei, quando me mudei e comprei o apartamento eu acabei não fazendo, porque já tinha essas coisas, mas para mim aquela imagem é fortíssima, né, Arjuna com arco e flecha na mão, os 4 cavalos, né, com a carruagem representando a nossa parte animal, e Arjuna entregando para Krishna, né, a parte espiritual, esse nosso ser divino que acaba conduzindo a nossa parte animal,
A gente tem que entregar ao ser divino para que a gente perceba e viva uma vida fora dos padrões estabelecidos, fora dos entendimentos animais, porque os animais aqui se matam por qualquer coisa, por pensamentos distintos, se matam porque sentem medo, se matam porque têm um desejo, uma falta, e essa falta faz com que eles acham que essa falta interna vai ser preenchida ao conquistar novas coisas. Essa falta interna ela só vai ser preenchida quando a gente se conecta com a fonte. O nosso rio, que corre uma aguinha, ela só vai virar um rio forte quando a nascente for conectada ao rio. E essa nascente, ela vem a partir do momento que a gente abre mão e entende que todo esse mundo é um grande teatro, é uma grande ilusão. E não é que eu vá viver alheio, porque eu vivendo alheio eu não cresço, porque eu não tenho conflito. Porque eu volto a dizer, evolução, crescimento, transformação, são conflitos de matéria que geram algo novo. E isso é a vida. A nossa matéria muitas vezes é o conflito mental, as nossas mazelas que acontecem, os conflitos que a gente tem e que são necessários para a gente crescer. Eu escutei ontem uma coisa muito interessante que é o seguinte: para te crescer, tu precisa de desafio. E essa é a realidade, porque é o atrito que vai gerar algo novo. É o atrito que transforma. É o atrito que constrói. Por mais que a gente hoje numa vida cada vez mais sem entender, sem significado, sem sentido, sem conexão com a gente mesmo, a gente acaba não querendo ter problema, a gente acaba querendo ter uma vida mais confortável. E hoje esse é um dos grandes problemas da gente estar doente. Como eu já falei em outros vídeos, não é à toa que pensadores modernos que são mais fortes hoje são pensamentos orientais. Tudo bem, mais forte do Oriente Médio, mas que tem fontes antigas no entendimento de lidar com conflitos, porque a vida é o conflito. Essa terra, ela é uma prisão, é um lugar de atrito, de conflito, onde tudo morre, onde tudo é feito para se transformar. A terra está sempre se reformulando, se reconstruindo, e a gente tem que entender isso também, porque senão a gente não vai entender, tá tudo sendo destruído por causa de... Não, é porque a Terra é um organismo vivo e nesse local ela está em constante transformação. A gente sabe disso. Existia uma época no passado que era tudo um continente só, hoje são vários. Como é que a gente tem a ilusão que no futuro não vai ser diferente do que é hoje? Como é que a gente tem a ilusão de no futuro acreditar que a gente tem poder determinar sobre a Terra? E a Terra vem com terremoto, vulcão, maremoto para mostrar que a gente não é nada aqui dentro. E a gente pode querer brigar com isso ou simplesmente aceitar isso, entender os padrões, entender o que está acontecendo e viver uma vida mais tranquila, mais alinhada com a gente. A gente pode sair desse barulho todo que existe para nos confundir, né? Essa vida mais confortável de metrópoles que nos afasta de quem a gente é e faz com que uma grande energia, um grande, tem um termo agora que eu me esqueci, que é uma grande redoma ali energética de pensamento se conflua e tu entra lá e tu te transforma e te esquece de quem tu é, porque aquele grupo formou uma força tão grande do que é verdade, do que é mentira, do que tem que seguir, do que não tem que seguir, que tu te esquece das tuas origens, tu te esquece de quem tu é e tu adoece e morre. Tu passa uma vida sem sentido aqui. Tu não evolui, tu não cresce. A gente deve se conectar com a gente mesmo. Por isso que eu falei do Sapiens, que nada mais é que a sociedade foi sendo construída para dizimar o que é diferente, né? E para ter controle sobre as coisas. Esse é o mal do mundo e eu não tenho, como já falei, a pretensão de mudar isso. Sempre foi assim? Não. Isso é a história da sociedade moderna, que eu volto a dizer, segue em declínio e vai seguir em declínio. Não vai ser tu nem eu que vamos mudar isto. Não vai vir um salvador de fora. Não. Essa história é a da caminhada. Essa história é a da vida.
É a história da transformação. Sim, pode vir outros mestres como vieram no passado para nos dizer como a gente se liberta de tudo isso. Mas nenhum mestre entra na batalha pelo aluno. Todo mestre prepara o aluno para a batalha. E é isso que a gente tem que entender. Não é Krishna ajudando Arjuna no sentido literal. Eu já fiz um vídeo aqui sobre Bhagavad Gita, que é um livro assim, ó, dos mais fantásticos que existem. Se tu quiser, procura aí, deve ter aqui no canal, para te entender a riqueza de simbologia que passa. Quem lê aquilo de uma forma literal vai achar que é uma história de uma guerra, mas não é. Ela é simbólica, mostrando que a guerra é interna. Todas as guerras, todas as coisas é sobre a gente mesmo, porque cada pessoa é um microcosmos, impacta assim no macrocosmos. Mas primeiro a gente tem que resolver a nossa vida, primeiro a gente tem que resolver a nossa história, primeiro a gente tem que pensar em como a gente ser melhor, tá certo? Então, fiquem bem, era isso que eu queria compartilhar aqui no dia de hoje, e qualquer coisa, coloca aí e vamos falando. Tchau, tchau.